tempos mudam-se as vontades, muda-se o ser, muda-se a confiança. Todo mundo é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades. E se todo mundo é composto de mudança, troquemos as voltas que ainda o dia é uma criança. Olá Brasil, cumprimentando todos os presentes, começo por felicitar a organização deste congresso tão estimulante e agradecer o honroso convite que me foi feito pelo professor Paulo Montanaro. Olá Paulo, para estar no CETNPED 2020. É um enorme gosto estar aqui, em especial com um tema tão desafiador como o escolhido para os tempos que estamos a viver. Ressignificar a presencialidade em plena pandemia da Covid-19. O mínimo que se pode dizer é que são tempos interessantes. Nunca como hoje sentimos tanto que estamos todos no mesmo barco. As questões que se nos colocam em matéria de educação não cabem em nenhum país, tornaram-se mundiais e, no caso, instantaneamente. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, como canta o enorme José Mário Branco, recentemente desaparecido, dando uma daquelas suas voltas geniais ao soneto de Camões, de que vos deixei aqui uma pontinha para começo de conversa. Bom, o planeta inteiro foi tomado pela ameaça do vírus e as respectivas reações, que variaram entre as diferentes zonas do globo, mas que, no essencial, nos colocaram em sintonia perante a mesma perplexidade. Calculo que no Brasil não tenha sido muito diferente, mas deixem que vos conte um bocadinho a situação aqui em Portugal. Praticamente num fim de semana, a todos os níveis de ensino fecharam as suas aulas presenciais e tornaram-se digitais por obrigação. No dia 11 de março, a OMS declarou o surto do novo coronavírus como uma pandemia, quando esta afetava já mais de 118 mil pessoas, 144 países. Portugal toma a decisão de fechar as escolas a 15 de março e a 18 promulga o estado de emergência. Foi uma decisão radical que, contudo, se mostrou corajosa e adequada. Mas as aulas não pararam. E agora? Os relatos dos últimos 3 meses apresentam uma coleção de adjetivos, chamemos-lhe pandémicos, que descrevem este período numa toada comum. Entre eles destacamos inusitado, insólito, inesperado, imprevisível, incerto. Observamos a generalização de expressões como novo normal, distanciamento social, enfim, e as aulas não pararam. Tínhamos mais 15 dias de aulas até às férias da Páscoa e nesse curto espaço de tempo assistiu-se a um pouco de tudo. Operações de reconversão imediata em todos os níveis de ensino, do pré-escolar ao superior, com impactos diretos na vida das famílias, subitamente confinadas no mesmo espaço, com uma elevada percentagem de pais em teletrabalho. Tínhamos... como dizer, será que a pandemia transformou-se em pandemónio? Não exatamente. Ao contrário do que muitos temiam, os alunos tiveram aulas e as famílias sobreviveram, experimentando melhor ou pior novas dimensões de presencialidade, e a sociedade portuguesa demonstrou um extraordinário sentido de responsabilidade e adaptação perante a emergência. Sempre com coisas como tiro o micro, ponho o micro, liga a câmara, não liga a câmara, enfim, porque é de emergência que se trata e o termo serve-nos para pegar no conceito de educação remota de emergência, que se tem vindo a tornar consensual entre os investigadores para descrever a presente situação excepcional, o que é muito diferente de dizer ou sequer imaginar que todo o ensino presencial se transformou subitamente em educação à distância. Essa, como todos vocês sabem e provavelmente melhor que eu, é outra coisa estudada e praticada há algumas décadas.
Existem já alguns relatos sobre estes 3 meses, alguns estruturados em e-books, recomendações das mais diversas entidades, como a OCDE, outros em textos e debates dispersos, que nos permitem vislumbrar desde já o que é que testou positivo nesta imensa e global experiência social, digamos, a que o vírus nos forçou. Então, enfim, sem querer branquear o facto da pandemia ser uma situação gravíssima, chamamos aqui a atenção para aquilo que os economistas chamam as externalidades positivas, ou seja, a ideia de que todas as medidas têm um verso e um reverso e que até nas situações mais dramáticas podemos encontrar aspectos positivos. Então, falemos de algumas das consequências ou efeitos positivos desta educação remota de emergência. Em primeiro lugar, a valorização do papel dos professores. Mal ou bem, estiveram sempre lá para os seus alunos. As reportagens jornalísticas desdobraram-se a mostrar docentes que fizeram de tudo para acompanhar os seus estudantes, tendo ficado na memória o caso de uma professora que todos os dias ia para o cimo de uma montanha dar as suas aulas a partir da bagageira do seu automóvel, porque só ali é que apanhava a rede. Muitos professores enfrentam mais problemas por terem de dar aulas com recurso à internet, e há quem tenha de dar aulas no carro. É aqui que eu venho todos os dias dar as minhas aulas, começo de manhã, acabo ao final da tarde. À hora do almoço vou correr a casa para carregar o telemóvel e o tablet. E foi assim durante 2 meses. A fraca internet em casa obrigava Sílvia São Miguel a ir para o meio do monte, à procura de um sinal que lhe permitisse dar aulas à distância. Até que uma reportagem da RTP resolveu em poucas horas o que parecia impossível. E então quanto é que tu deu? Está perfeito. Já estás craque nisso, já estás craque. Com uma ligação por fibra, Sílvia passou da mala do carro para o conforto de um lar que durante algum tempo também era ponto de passagem para a vizinhança. Já temos net suficiente, inclusivamente para eles poderem telefonar aos seus filhos no estrangeiro. Eu costumava receber muitas pessoas que vinham telefonar aos filhos aqui a casa. Com a nova ligação, até as aulas tutoriais de apoio que Sílvia dá do 5º ao 9º ano saíram reforçadas. E eu mesmo lá em cima, a chamada estava sempre a cair, e pronto, e é difícil, não é? Estamos numa linha de raciocínio, estamos a pensar os dois juntos e de repente, pum, cai, não é? Agora está a funcionar com muito mais qualidade. A qualidade dos serviços fornecidos pelas operadoras de telecomunicações, que muito mais do que a necessidade de qualquer profissão, foi afinal o ponto que Sílvia São Miguel considerou decisivo nesta história. Normalmente, e todos temos essa experiência, durante os 15 dias em que ainda é possível dizer, olha, tome lá que isto não serve, não me está a servir, a internet voa. Eu se tenho uma caixa e quero meter 10 lá dentro, não posso tentar meter 50, porque não cabem, não é? Portanto, isto não é uma questão de fatalidade de ter a net muito lenta, é uma questão de não investimento das operadoras em infraestruturas que permitam ter mais pessoas lá. E quanto melhor for a qualidade, melhores serão os resultados. Já estás excelente nisso dos ângulos. Fico muito contente por ti. Pronto, eu amanhã ligo-te outra vez, um bocadinho, está bem? Para saber como é que está tudo. Ok? Tá, beijinhos então. Até amanhã. Tchau. Tchau. Os pais, repentinamente transformados em auxiliares educativos, testemunharam o empenho dos docentes e a importância da escola na formação dos seus filhos. Uma encarregada de educação referiu no programa Prós e Contras, que é um espaço respeitado de debate de questões contemporâneas da televisão pública. Ela destacou primeiro a surpreendente maturidade prova de maturidade que deram os seus adolescentes, que deixando atividades, amigos, etc., aceitaram a situação e conectaram de imediato com as aulas à distância. Eles que são sempre os rebeldes da casa, dizia ela. Mas destacou sobretudo o facto de os pais terem percebido melhor e, por consequência, valorizado mais o papel dos professores. Aqui para nós, ela terminou a sua intervenção dizendo: incrível o trabalho deles, e é horrível.
Como disse também o ex-ministro da Educação Nuno Crato numa entrevista ao Diário de Notícias aqui no dia 23 de maio, vou citá-lo: temos de tirar o chapéu aos professores deste país que foram capazes de dar uma volta ao ensino em dias, semanas. Os professores de todos os níveis de ensino demonstraram uma notável capacidade de adaptação aos novos tempos, mas só quem não é professor é que não sabe que isto está no nosso ADN, não é? Aprenderam a trabalhar com novas ferramentas, tornaram-se muito mais interativos, aprenderam mais sobre a vida dos seus estudantes, expuseram-se todos na intimidade das suas casas, e o ano letivo está à beira de se completar com um êxito bastante inesperado em relação àquilo que se previa. Registrou-se uma espécie de lufada de ar fresco em todos os níveis de educação em Portugal, com enorme criatividade e algumas lágrimas, mas ficou claro o papel-chave do professor na educação em qualquer das suas modalidades. Em segundo lugar, um bom efeito, a importância da escola como bem comum e o valor dos serviços públicos, especialmente na saúde e na educação. A escola pública é, em primeiro lugar, um elevador social e sempre foi um grande filtro, como sinalizou o secretário de Estado da Educação nesse debate que já referi. É na escola que muitos alunos têm as suas refeições, às vezes as únicas do dia, que são sinalizados por situações de vulnerabilidade diversas e que têm um acompanhamento social e humanamente relevante. E nunca perder de vista que a escola, antes de formar cidadãos, forma pessoas para que possam vir a tornar-se sujeitos da sua própria história, como nunca se cansou de lembrar Paulo Freire. A dimensão da sociabilidade com colegas, professores e amigos é parte essencial dessa aprendizagem, que também ensina que ninguém é uma ilha, e esta educação remota de emergência revelou de forma mais crua as desigualdades sociais que já existiam, mas que agora se tornaram evidentes, a começar nas questões do acesso. Esta percepção motivou os responsáveis a pensar em soluções que mitiguem parte desses problemas já a partir de setembro. Dispositivos e computadores a distribuir por alunos e professores numa rede que envolve vários atores a nível nacional e local. Um bom efeito. Em terceiro, o valor da confiança, desde logo na ciência e na medicina. Nunca a comunidade científica cooperou tanto e em tão pouco tempo, dando ao mundo uma lição sobre a solidariedade global que se impõe. É no diálogo sem fronteiras que se descobrem os possíveis caminhos para melhorar esta nossa casa comum. Todos temos de reconhecer com alguma humildade que ninguém sabia ou sabe muito bem o que fazer perante tamanhos acontecimentos. No caso da educação, foi preciso confiar nos professores e nos sistemas educativos e deixar que a inteligência coletiva, esse termo do Daniel Goleman, o pai do conceito da inteligência emocional, a inteligência coletiva funcionasse em prol do bem comum. Desta confiança emergiram novas estratégias pedagógicas, inovação nas metodologias de ensino-aprendizagem e criatividade QB. E, por fim, mas nada menos importante, a aquisição e o fortalecimento de novas competências. Competências estas que eram há muito exigidas por toda a comunidade educativa, que há tanto tempo vem refletindo sobre medidas e aspectos considerados urgentes há pelo menos 30 anos. Competências de literacia digital para estudantes e professores, maior foco no trabalho autónomo, algo que ao nível do superior já o processo Bolonha vinha sublinhando, não é? No trabalho cooperativo, por desafios, por projetos com base interdisciplinar. Em muitas escolas a pandemia tem sido trabalhada como conteúdo, ao nível de disciplinas como a matemática, a biologia, a geografia, na cidadania digital, na flexibilidade de horários, desde logo, o que há meses parecia impossível, e no privilegiar a avaliação em detrimento da simples classificação, a nota, a média, enfim, centrando o processo de ensino-aprendizagem no aluno.
A verdade é que todos estes últimos elementos são muito familiares a quem pratica e estuda a educação à distância nas suas tão diversas modalidades, certo? Eu penso que vocês reconhecerão aqui alguns destes termos, não é? Contudo, seria irrazoável pensar que tudo tem sido um mar de rosas. Não tem. E longe disso, cabe referir a ansiedade mais que compreensível por parte de sociedades maciçamente confinadas à força, com genuínas preocupações acerca do futuro dos seus educandos. O medo que se foi propagando no espaço público de que estava a chegar um pesadelo, que o ensino presencial vai acabar e agora passará a ser integralmente à distância, tem feito caminho entre nós. Toda a afirmação galopante do online nas várias esferas da vida teve, lá está, um verso e um reverso. A par dos ganhos que esta digitalização à força nos trouxe, como a maior sustentabilidade da vida nas cidades, trazida pelo teletrabalho, será que vai acabar a hora de ponta? Passaremos a trabalhar por turnos? Melhorará a qualidade de vida, com maior equilíbrio entre a vida pessoal e profissional? A despoluição do ambiente ou o acesso às 7 maravilhas do mundo através da net, enfim. Mas a par disto, coloca-se a hipótese de o comércio online acabar com as lojas de bairro, a arte grátis acabar com a vida dos artistas, dos teatros, dos cinemas, da telemedicina substituir as consultas de verdade, da justiça se tornar mais distante dos cidadãos em julgamentos online, enfim, a segurança matar a nossa privacidade. Enfim, trata-se disto mesmo, um medo, ou vários, além de ser uma caricatura. Tal não irá acontecer e o mundo irá recuperar desta terrível ameaça à espécie humana, já o fez antes e continuará a fazê-lo. Alguns destes medos, aliás, são antigos. A televisão ia matar a rádio, a internet ia acabar com a música, etc. No caso da educação à distância, o debate tem já uns bons anos. A questão é que a educação à distância carrega um estigma de qualidade inferior ao ensino presencial desde sempre, apesar de toda a investigação especializada apontar em sentido contrário. Enquadremos brevemente o tema na perspectiva do ensino superior, que é a realidade que eu conheço. A aliança da comunicação digital com o ensino tem-se revelado um caminho particularmente rico de resposta aos grandes problemas do nosso tempo. O fenómeno da mudança acelerada que caracteriza o mundo globalizado encurtou drasticamente o ciclo do conhecimento. São coisas que penso todos sabemos, mas estou aqui só a enquadrar. Ou seja, na chamada sociedade do conhecimento, este tornou-se um bem central, como antigamente eram as mercadorias e os serviços, mas a forma como o conhecimento se produz e circula mudou radicalmente. Devido à revolução digital, justamente. Como consequência, emergiu a necessidade de estarmos todos sempre a ter de aprender, reciclar e atualizar conhecimentos a um ritmo muito superior ao que era habitual, ou seja, a aprendizagem ao longo da vida e a formação contínua tornaram-se um imperativo em todos os ramos de atividade. Mas, além disto, a necessidade de acompanhar todas estas inovações tecnológicas em curso começou a pressionar a própria forma de ensinar e aprender nos moldes convencionais. Subitamente, a chamada internet das coisas atingiu também os sistemas de ensino, como já tinha feito com outros setores, com consequências devastadoras, como nos média, na música, etc. Assistimos ao despontar de uma geração que já nasceu imersa na mediação digital, os nativos digitais, os millennials, não é? Que estava a ser ensinada e está por uma geração de imigrantes digitais. Nós, aqueles que adoptam a nova linguagem como uma segunda língua, o que é muito diferente de dominar a língua materna, não é? Portanto, um desajustamento que dirigiu os sistemas de ensino superior para os caminhos da digitalização, que são agora uma tendência generalizada. As instituições de ensino superior começaram a apostar em estratégias de e-learning,
por forma a melhorarem a flexibilidade da sua oferta educativa para um público em crescimento. Isto também é um dado relevante, ou seja, a fome de ensino pós-secundário está a aumentar de forma impressionante no planeta devido à pressão demográfica, por um lado, e aos novos desafios do mercado de trabalho, que exigem competências tão novas que nem existiam há uma década atrás. A massificação do ensino superior é, portanto, uma realidade inexorável que introduziu importantes mudanças nas formas de ensinar e aprender no novo século e o empurrou para uma abertura que as próprias circunstâncias pediam. E, portanto, é na brecha criada por esse desajustamento entre o que as universidades ensinam e o mercado laboral pede, que surge, por exemplo, o fenómeno dos MOOC, que estudei em particular. Neste contexto, o aparecimento de cursos oferecidos online de forma maciça e a custos muito baixos, com promessa de qualidade igual ou superior ao presencial, também assustou muita gente. Digamos que a irrupção dos MOOC parecia estar para o ensino superior como o Silicon Valley esteve para a informática. Hoje o fenómeno amainou em termos de exposição mediática, mas deixou marcas interessantes, sobretudo pelo debate que gerou. Foi visto por muitos como uma inovação disruptiva no ensino superior, foi considerado simultaneamente uma perigosa ameaça e uma oportunidade resplandecente consoante o posicionamento dos intervenientes no debate. Pensamos que, passados os primeiros anos de posições extremadas inerentes a qualquer moda, se atinge agora o patamar de produtividade mais sóbrio que permite estudá-los de uma forma um bocadinho mais fecunda, não é? O relevante é perceber que o ensino superior se encontra sob pressão na era da transição digital. Quererá isto dizer que se pronuncia uma desresponsabilização dos Estados pela qualidade da sua educação superior? Que se prepara mais uma privatização de um setor estratégico na senda neoliberal que tem varrido o mundo globalizado? Que os governos se preparam para baixar os custos da educação a qualquer preço, ou que está iminente um despedimento maciço de professores substituídos por máquinas, por câmaras? Queremos que não. O que nós vemos hoje é um sistema e uma instituição em crise de identidade perante as implicações da revolução digital, como acontece noutros setores. Como aconteceu aí, também na educação, é importante a percepção de que o caminho passa por apostar nas pessoas e não apenas na tecnologia. Um mar doce nunca fez bons marinheiros, dizemos cá por Portugal. Digamos que os desafios que nos apresentam são, no mínimo, aliciantes. Recuperamos a importância da cultura da convergência, de que o Jenkins falava, uma cultura participativa que mobiliza a tal inteligência coletiva, e queremos olhá-la nas suas implicações para a educação como um elemento-chave para a cidadania democrática à lá século XXI. Digamos que a sala de aula encontra-se hoje sobre diferentes tipos de pressão tecnológica, geracional, socioeconómica. Bartolomé elencou as fronteiras entre formatos e categorias de prática cujas fronteiras eram claras e se tornaram muito difusas, ou seja, educação presencial e educação à distância modificaram-se, ambas incluindo modalidades de distância e presencialidade nas suas estratégias docentes. A educação formal, aquela que é regulada pela legislação, e a não formal ou informal passaram a complementar-se cada vez mais, pondo em causa a valorização das certificações tradicionais conferidas pelos sistemas de ensino superior instituídos, em virtude do aumento exponencial de informação disponível e da mutabilidade acelerada do conhecimento. Portanto, a diferença entre formação inicial e contínua também se vem esbatendo. Na Europa foi um caminho que o processo de Bolonha aprofundou, integrando a formação anteriormente considerada de pós-graduação, portanto mestrados e pós-graduações, no conceito de formação inicial, num desenho 3+2 ou 4+1.
O papel veio substituindo o digital como material docente preferencial, numa mudança que não significa apenas a passagem do livro ao bit, digamos assim, mas todo um modo, toda uma gama de modos de aceder e de organizar a informação muito diferente, hipertextual, interativa. Os conteúdos proprietários, chamemos-lhe assim, vêm-se confrontados com os conteúdos abertos. As universidades globalizaram-se, internacionalizaram-se, aumentou a competitividade e nasceram os rankings. Os professores tiveram aqui de adquirir novas competências, como as linguísticas, as de trabalho colaborativo em rede, entre outras. É claro que de todos estes desafios merece destaque a mudança trazida pela velocidade e as implicações do digital, que está a fazer deslizar os paradigmas educacionais no sentido de incluir mais ensino, aprendizagem híbrido e online. E, sobretudo, o mercado de trabalho do século XXI está a pedir competências mais associadas a experiências de aprendizagem informal do que à experiência do ensino superior tradicional. O que é que resulta daqui? Um sistema de ensino superior em transição, ou seja, a universidade tipicamente analógica está pressionada para se tornar digital. Miguel Zapata Ros, um autor espanhol muito credenciado no panorama da educação digital, enfrenta a coisa sem rodeios. Diz ele: a universidade está em crise e é imprescindível que o paradigma da educação superior mude. Vou citá-lo. Enquanto o paradigma existente da era industrial supõe uma educação baseada em standards, unidade de lugar, de situação, de idade, o novo paradigma propõe uma educação baseada em conquistas individuais. A tecnologia permite um tratamento personalizado, uma pedagogia de ajuda e proporciona uma potente analítica da aprendizagem que se pode aplicar aos processos de aprender em ambientes potenciados pelas tecnologias digitais. Ou seja, o bem central da sociedade do conhecimento, o conhecimento, justamente, não se conforma aos limites convencionais do paradigma analógico. Cito ainda: o conhecimento como bem não está vinculado a um padrão mensurável e ilimitável na matéria, espaço e tempo, como os livros impressos, os edifícios universitários ou o tempo de duração de uma aula ou um curso. Outro autor espanhol, o Andrés Pedreño, é um catedrático de Economia Aplicada e estudioso da Sociedade de Informação, vai também nesta linha. Diz-nos ele: os millennials, milhões de estudantes, enviam-nos uma mensagem clara. Somos uma geração digital e queremos aprender através da internet. Isto supõe ser-se eficiente em recursos como vídeos, materiais docentes complementares, interação docente, gamificação, aprendizagens coletivas, criação de comunidades virtuais, avaliação entre pares, enfim, todo um novo know-how do ensino e da didática online. E isto, diz ele, deu-nos uma desculpa, quase um alibi, para antecipar mudanças previsíveis e modernizar os nossos métodos e estruturas, para acelerar o passo do ensino analógico para um digital, mas também uma educação capaz de priorizar as necessidades dos nossos estudantes que criam startups ou trabalham em empresas e setores onde a capacidade de inovar é fundamental. Este autor diz-nos ainda que o ensino superior está a encarar a educação à distância de forma errada. Cito: digamos que o ecossistema da internet está a mandar-nos sinais do máximo interesse. A mensagem principal é: não se trata de fazer cursos, mas de desenhar e construir outra forma de aprender e transmitir conhecimentos. Na maioria dos casos, empacotam-se cursos com conteúdos tradicionais, em vídeos tradicionais, com avaliações tradicionais. Parece-nos pertinente recordar os 3 focos que ele sugere como caminhos corretos para interpretar estes sinais. Em primeiro lugar, saber como inovar nos métodos digitais, seja utilizar as ferramentas para personalizar a educação, reutilizando materiais abertos existentes e gerando assim novos produtos com alto valor acrescentado, criando alianças e redes.
O segundo é o saber como ligar o ensino presencial e o digital. Utilizar os recursos digitais é uma forma de as revalorizar, reinventando-as a favor do pensamento criativo, trabalho em equipa e proatividade em geral. E, em terceiro lugar, conhecer as necessidades do mercado de trabalho, como hibridar conhecimentos que têm valor para as empresas e, no mundo em mutação, dar uma formação contínua, flexível e competitiva. Claro que no centro de toda esta avalanche estão os professores. No caso português, o sistema de ensino superior enferma de corpos docentes envelhecidos, com barreiras cada vez maiores à entrada na carreira académica e um depauperamento generalizado como efeito da ação da Troika aqui há alguns anos. Foram revelados recentemente números acerca dos professores de ensino superior verdadeiramente alarmantes, que mostram que os quadros docentes diminuíram 10% no espaço de uma década e estão envelhecidos, isto é, são cada vez menos, aliás, e mais velhos os professores das universidades e dos politécnicos portugueses. Vejam-se os quadros. Universidades, politécnicos e sindicatos pronunciaram-se com preocupação acerca desta necessidade de renovação geracional e do possível colapso do sistema dentro de poucos anos se não for invertida esta tendência. Para terem uma ideia, no dia em que foram conhecidos estes números, o Jornal Público titulava assim o assunto: Ensino superior viaja num comboio bala. É coisa mesmo alarmante. Digamos que a capacitação digital dos professores assume neste contexto foros de autêntica emergência. A questão é que esta nova ecologia do conhecimento, em que emerge com grande força a aprendizagem casual ou informal, através de comunidades de interesse e de prática online, está a mudar, e de que maneira, as coordenadas que tínhamos como certas quanto aos modos e locais de aprendizagem e construção de conhecimento. Está justamente a ressignificar a presencialidade. A forma como e onde se aprende hoje é parte de um ecossistema muito novo, onde contextos de aprendizagem formal e informal interagem continuamente, o que traz evidentes desafios a quem está na profissão de ensinar. Acresce a este quadro outra tendência, que é a desvalorização do ensino face à investigação. Ou seja, ser um bom professor vale cada vez menos no ensino superior atual. O conhecido NMC Horizon Report reporta o seguinte, e vou citar: o ensino é muitas vezes classificado como inferior à pesquisa no meio académico. No mercado global de educação, o status de uma universidade é determinado em grande número pela quantidade e qualidade da sua investigação. De acordo com a metodologia do ranking mundial de universidades, da revista Times Higher Education, uma referência que todos conhecemos, pesquisas e citações são responsáveis por 60% da pontuação das universidades, enquanto o ensino é apenas metade disso. O relatório aponta que os esforços da pesquisa são recompensados com cargos de gestão, etc., desconsiderando a amplitude do professor como instrutor. E ainda assim refere que, de uma forma geral, os professores tentam sempre melhorar as suas estratégias pedagógicas de ano para ano, mesmo sem grandes incentivos ou recursos. Além deste problema dos professores do ensino superior terem escassa formação especificamente pedagógica, quase sempre é opcional ou intermitente ou superficial, os melhores docentes em interação na sala de aula sentem-se desvalorizados. Portanto, a qualidade está em questão e não apenas no ensino online. O papel do professor está em mudança, tanto no presencial como à distância, e portanto o professor é cada vez mais desafiado para os ambientes de aprendizagem informal que os seus estudantes, sempre ligados aos seus dispositivos móveis e acesso a tudo e ao mesmo tempo, pedem, não é? Portanto, orientá-los a identificar fontes credíveis e a agregar conteúdo de uma forma produtiva e útil tornou-se crucial. A questão é que um professor chato é chato presencialmente ou à distância. Da mesma forma que um bom professor motiva os seus alunos, independentemente do suporte que utiliza.
Para melhorar os resultados da aprendizagem, é, portanto, vital que as instituições de ensino superior mudem a sua cultura académica relativa aos ambientes digitais, que é o habitat natural dos nossos alunos. O que implica, pensamos, não usar os recursos digitais apenas como mais um recurso, essa é a postura analógica, mas como recursos abertos para a inovação em todas as formas de ensino. De forma que, concluindo, tentando ser breve, 3 notas apenas. Ensino remoto de emergência não é educação à distância. Esta tem um longo historial de existência, sendo estudada há décadas. Tem qualidade e essa qualidade envolve muito trabalho específico, com destaque para o desenho instrucional, cuidadoso e planeamento muito exigente, o que implica considerar as suas 9 dimensões de base que todos vocês conhecem, não vou aqui estar a enumerá-las, os rácios, o papel do instrutor online, do estudante, a comunicação síncrona, assíncrona, enfim, por aí. Em segundo lugar, improvisar uma passagem forçada do ensino presencial para o digital é uma necessidade conjuntural, não um caminho universal a seguir. E em terceiro, dizer que aproveitar as boas lições desta contingência é um caminho de sabedoria. Demonizar as características da educação à distância por medo, pânico ou simples ignorância é um disparate, não é? Portanto, a hibridação do ensino presencial e à distância é um trilho mais do que sem retorno. O chamado blended learning permite aproveitar o melhor de cada uma destas modalidades. É um bocadinho como costuma dizer o professor Hermano Carmo, este é um jogo de ganha-ganha, ninguém perde e todos ganham. Com a abertura que a pandemia trouxe, apesar de todo o horror associado. Enfim, nada é mais normal do que a mudança. Esta transferência para o digital, algo caótica, que o estado de emergência sanitária trouxe, pode e deve ser um acelerador para o que há muito precisa de mudar na educação, de facto, fortalecendo a cidadania digital que pede este tempo novo. Digamos que o coronavírus igualou todo o mundo. Milhões de alunos e professores em casa, bilhões de pessoas a pensar estas novas presencialidades educativas. Mas claro, não basta ter uma caixa de ferramentas para ser carpinteiro, não é? Como diz o antigo provérbio. As novas presencialidades afetam o virtual e o presencial de formas igualmente profundas. Termino com estas palavras de José Tolentino Mendonça. Vou citá-lo. Neste novo distanciamento social que somos chamados a manter, é como se introduzíssemos um hífen entre as palavras eu e tu. Como em todas as coisas, podemos ver também aqui uma oportunidade, pelo menos para refletir sobre o modo como vivíamos a proximidade e a distância e para revermos criticamente os nossos automatismos. Não basta aproximar-se para ser efetivamente próximo. E da mesma maneira, quando estamos distantes, nem sempre quer dizer que estejamos desligados. Pode-se experimentar na distância uma real intensidade de comunhão. A distância e a proximidade precisam, por isso, ser esclarecidas e purificadas. E este pode ser um tempo propício. Fico por aqui. Muito obrigada pela vossa atenção. Que seja um congresso muito bom e foi um prazer estar convosco neste bocadinho.